Olá, pessoal. Como eu havia dito, então, nós estamos aqui com a Vitória Cortez. A Vi Cortez vai nos falar aqui quem ela é, o que ela faz, o que ela já sofreu. Vai falar do nome social. A Vi hoje, ela tem a documentação do status dela e ela vai nos dar todas essas dicas. E para você que está assistindo, que tem interesse em saber, além da Vi falar tudo isso, ela vai falar que ela tem o Facebook dela e os contatos dela. Quem tiver dificuldade, procure a Vi. Vi, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. E fala para quem não assistiu o outro programa lá atrás, quem é Vi Cortez? Então, Vi Cortez, é um prazer, primeiramente é um prazer estar aqui novamente. Wagner, obrigada pelo convite. Eu sou avarense, farmacêutica bioquímica de formação. Há 20 anos eu atuo como body piercer também. E hoje em dia eu atuo, além de ter o estúdio de body piercing, eu atuo também como cabeleireira e maquiadora. Trabalho com algumas representações de venda. Você tem um salão? Sim, temos um salão com... Aproveita, faz propaganda. Tem um salão, Prince Centro de Beleza, que fica ali na Rua São Paulo. E nesse salão a gente trabalha com venda de produtos para emagrecimento, trabalhamos com colágeno, temos um brechó lá dentro também. Legal. E o estúdio onde eu aplico os piercings lá. Essa atividade já eu faço há 20 anos, mais ou menos. Sou ex-vereadora na cidade de Avaré e sempre que possível, eu procuro me envolver em causas sociais. Inclusive, atualmente, a gente está fazendo um movimento chamado Onda Rosa. O que é esse movimento Onda Rosa? É um movimento contra a violência às mulheres, contra todos os tipos de assédio também, assédio sexual, assédio moral e qualquer tipo de violência contra as mulheres. Vi, em Avaré nós temos muito disso? Infelizmente, sim. Ah, é? Temos muito, mas o maior problema é que normalmente as vítimas muitas vezes se sentem culpadas. Entendi. Porque a vítima acaba sendo levada a crer que ela foi culpada, ou porque estava com uma roupa curta, ou porque estava num local indevido. Então, isso é muito complicado. E devido a isso, devido ao medo e à vergonha, muitas vezes a vítima não vai até a delegacia, não faz um boletim de ocorrência, não relata o acontecido. Então, oficialmente é difícil sabermos o número real disso, mas é muito grande. E tem muitas pessoas muitas mulheres que sofrem assédio no próprio trabalho e têm medo de perder o emprego. As pessoas procuram apoio em você, Vi? Muita gente, sim. Tanto é que esse movimento a mãe de uma aluna do Instituto Federal e a outra filha dela estuda numa escola estadual, muito preocupada, e a gente sempre conversa pelas redes sociais, ela falou. E, em encontro a isso, teve um problema que algumas conhecidas nossas foram assediadas. E a gente presenciou esse assédio. Então, juntou esse caso, juntou o relato dessa mãe preocupada, juntou o caso de uma menina que teve aqui no centro da cidade, em Avaré. Ela foi agarrada, o assediador que agarrou-a foi levado à delegacia, foi liberado no mesmo dia, e no dia seguinte ele tentou agarrar a vítima novamente, a mesma menina. Uma senhora também, no bairro Plimec, ela foi violentada. Tem muitos casos em Avaré, isso está recorrente e preocupante. Saiu até no jornal semana passada um pai que também abusou de uma filha de 13 anos. Ah, eu vi. Então, isso tem muito, infelizmente, na cidade. E através desse movimento a gente pretende conscientizar as pessoas, pretende levar informação, e muitas vezes isso se deve... Na verdade, a falta de vergonha é a principal causa disso, né? A pessoa que comete esse tipo de abuso ou de assédio não tem vergonha. Mas essa falta de vergonha, eu acho que se deve também, Wagner, ao machismo. Sim. E o machismo vem do quê? Vem da cultura. E quem transmite normalmente a cultura
a mãe. Muitas vezes a própria mulher cria de forma machista o filho, o homem, e esse filho vem a cometer esses tipos de delitos, digamos assim. Entendi. Então isso é muito preocupante e precisa haver uma conscientização para daí então haver uma mudança. E além de você, quem que está envolvido nessa onda rosa? Tem a Érica Silvestre, tem a Milena Gonçalves, tem a Adriana Cortez, tem a Valéria Castilho, tem várias pessoas envolvidas, muitas mulheres envolvidas nesse movimento. Então, e como que vocês fazem esse movimento? Esse movimento além das redes sociais. Vocês fizeram aí um movimento num sábado? Sim, um ato onde foi lançado oficialmente o movimento. Entendi. Agora, nós estamos tomando diretrizes para esse movimento, que a gente precisa ainda de parceiros, precisamos de empresas que se envolvam, porque tudo tem um custo, e não adianta você querer fazer um movimento sem ter material. A gente precisa de material de divulgação, de banners, de flyers, de tudo isso. Então, a gente está tomando algumas diretrizes e estamos procurando empresas parceiras. Onde vocês fizeram esse movimento? Onde vocês se encontraram para fazer esse movimento na cidade? Esse ato foi no Largo São João. Foi no dia 12, véspera do Dia das Mães, e aconteceu às 6 horas da tarde. Legal. Então, foi, inclusive, estava tendo a Feira do Livro lá e tudo mais. Sim, sim. Esse é o primeiro passo desse movimento, Vi? O primeiro passo, que na verdade é o lançamento oficial do movimento, né? Para a imprensa divulgar, para ter para dar visibilidade ao movimento. Entendi. Só que é um movimento que, como eu digo sempre a todas as pessoas que participam, é um movimento que precisa ser constante e é uma luta de uma vida. Não é um negócio que do dia para a noite vá ser mudado. Infelizmente, esse movimento é avarense? A princípio é avarense, mas nós vocês que estão lançando esse movimento? Sim. Não é cópia-cola de um outro lugar? Não. É um movimento avarense. Que legal. No passado, Onda Rosa foi um nome usado por alguns movimentos políticos, mas isso há muitas décadas atrás, né? Então, sei. Mas é realmente para dar visibilidade a todos os tipos de agressão contra as mulheres. E para coibir, principalmente coibir isso, né? Para conscientizar e para que no futuro os homens não tenham esse perfil, não tenham esse descaráter, digamos assim. Vi, você está aí nesse movimento, alavancando esse movimento com as outras pessoas. Sim. Isso é só uma crença sua e isso vem com uma carga maior ainda pelo preconceito que você viveu e vive? Sem dúvida, porque esse movimento, Wagner, ele, no meu caso, eu sofro 2 vezes, a carga é dupla. Por quê? Porque primeiro tem a parte do assédio, que não deveria existir, mas sabemos que existe e com frequência. Que o assédio é muito diferente da paquera, é muito diferente do galanteio, do cortejo. Mas fica numa zona cinzenta, hein, Vi? Sim, é uma linha tênue, né? É uma linha muito tênue. Mas quando a gente fala em assédio, principalmente quando eu me refiro a assédio, não é só um assédio verbal que é horrível, mas na verdade já não é nem propriamente o assédio, é mais uma agressão. É quando o assediador toca a vítima, passa a mão, entendi, entendeu? Isso é ridículo. Então, mas infelizmente existe. Sim, sim. E quando eu digo isso, no caso meu, ainda tem... Qual que é o outro problema? Porque primeiro, eu sofro muitas vezes com assédio que, infelizmente, a maioria das mulheres sofrem com isso. E depois disso, no meu caso, ainda tem o quê? Muitas vezes a pessoa que assedia não sabe da sua história. Entendi. E a hora que ela fica sabendo, aí ela fica indignada. Como que ela pôde assediar a mim? Entendi. E aí a coisa pode partir para agressão, para violência, para perseguição. É complicado. Então, por isso que eu me envolvi muito nesse movimento e quero que você está dizendo levar que esse você movimento à sente, frente. Pessoalmente, fisicamente ou redes sociais? Em redes sociais e
E pessoalmente também, por quê? Mas pessoalmente, o que acontece? Você vê pela pessoa. Como que eu vejo pela pessoa? Você está num evento social, e aí aquela pessoa te olha, você sabe como que a pessoa te olha. E aí alguém chega para a pessoa e fala quem você é. Você vê a pessoa... Ah, entendi, ó. Exatamente. Que aponta Que ou só faz. aponta, e aí na mesma hora aquela pessoa já muda completamente o semblante, entendeu? Ah, entendi. E isso fora o medo, Wagner, porque o medo é constante. Se eu falar para você que eu saio daqui e vou a pé para casa, sozinha, não vou, porque eu tenho medo. Porque é perigoso. Agressão física. Agressão física e mesmo o assédio. O que acontece? Você está na rua, a princípio você pode até ser vítima do assédio. E na sequência da agressão. Sim. Entendeu? Então é muito difícil essa minha situação. Entendi. Fora todo o preconceito, toda a luta, e ainda tem que conviver com isso. Mas isso não acontece só comigo. A gente vê casos em jornais, em redes sociais, mulheres trans perfeitas. Quando eu digo perfeitas, é que fizeram redesignação, e mesmo assim sofrem agressão, porque as pessoas ainda são hipócritas a esse ponto, sem dúvida. Então isso é muito complicado. Pessoal, no próximo bloco nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo com a Vi, e a Vi vai falar do nome social. Como ela fez e como as pessoas devem fazer. Aguarde e voltaremos já.